A expansão da consciência nos ajuda a encontrar novos caminhos em nossas vidas, a fazer um mergulho nos nossos próprios questionamentos de vida, das atitudes que a gente tem perante ao próximo, perante a nós mesmos, a recuperar o amor próprio e a curar várias doenças mentais que nós temos e que nós não conseguimos enxergar no campo da consciência normal. É uma oportunidade que nós temos de se autoconhecer e fazer essa reforma íntima onde faz com que nós sejamos pessoas melhores, onde nós possamos contribuir mais para a nossa sociedade, trazendo valores como a ética, a moral, o respeito, o amor ao próximo, a compaixão, coisa que hoje na nossa sociedade não estamos vendo, pelo contrário, cada vez mais a agressão entre pessoas, entre povos, com a nossa natureza, com o nosso meio ambiente, por essa vida em busca do ganho e do lucro e do poder. Quando nós nos questionamos, começamos a voltar à nossa verdadeira essência, a essência mais profunda, com a conexão com o meio ambiente onde nós estamos e com todas as pessoas e com toda a natureza. Então é muito importante nós estarmos conectados com o nosso eu interior, para fazer com que o nosso mundo cada dia fique melhor. Então, quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de estar tendo essa experiência, né, de expansão de consciência, seja ela na meditação, qualquer meio que você consiga chegar nesse patamar, é um meio benéfico, onde faz com que nós, seres humanos, nos tornamos uma sociedade melhor, mais compreensiva, mais apaixonada pela vida e mais construtiva, aonde você percebe que todos somos um só e se todos pensarmos em um bem comum a todos e é o nosso ecossistema onde nós vivemos, aí que vem a prosperidade. Gratidão a todos. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E a nossa convidada de hoje é a Annelise Pacheco. Ela vai estar contando um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dela. Gratidão a todos. Seja bem-vinda, Annelise, ao Relato Ayahuasca. Muito obrigada, Gleiber, por esse espaço maravilhoso de compartilhar, né, experiências tão transformadoras em nossas vidas, né? E a sua história é incrível, né? Já ouvi um pouco dela, eu fiquei bem impressionado só com o começo, né? Então conta um pouco da sua história, como você chegou nas medicinas sagradas, como foi essa sua caminhada nessa jornada espiritual da nossa bebida ayahuasca. Então, eu desde pequena sempre tive alguns acessos, mas nunca compreendia. Eu vim de uma família, né, originalmente católica, onde não tinha muito entendimento com relação à espiritualidade. Quando criança, antes de dormir, eu sempre via os espíritos e dizia: mãe, tem fantasma aqui. A mãe: não tem. E aí a mãe sempre rezava a salmo para me deixar segura e acabava dormindo. E aí com 12 anos eu tive uma experiência, para mim era muito normal assim ver as coisas que iam acontecer. E aí com 12 anos eu tive uma experiência de estragar uma surpresa que meus pais estavam fazendo, né? E aí o pai disse: estragou a surpresa, porque eu vi o que ia acontecer. E aí eu falei para eles, muito feliz, porque eu tinha visto. E aí o pai disse: nada, estragou a surpresa. E dali eu fechei muito da minha espiritualidade. Mas sempre fui muito curiosa. E aí eu lia os livros da Zíbia, né, que era o que era mais acessível para mim. E fechei da minha espiritualidade e segui minha vida. A carreira de administração de empresas, assim, uma carreira bem sucedida, assim, onde desenvolvi projetos nos Estados Unidos, ajudei na recuperação de uma empresa que estava falindo, né? Nós encontramos soluções muito rápidas para a empresa. Enfim, uma carreira administrativa muito boa, seus desafios, seus conflitos e tudo mais. Quando eu estava com 33 anos, minha mediunidade abriu de uma forma sem controle, assim, que eu via, ouvia, sentia, tudo junto, eu não sabia lidar com nada daquilo. Eu estava justamente na época de recuperação da empresa, então muita pressão. Aí eu busquei uma terapeuta reikiana, foi quem me ajudou muito, assim, né? O nome dela é Elizabeth Luzik. Ela fez uma diferença muito grande na minha vida. E ela me ajudou muito na época. Eu chegava lá em crise, eu tinha crises, assim, quase que psicóticas, porque eu não conseguia lidar com tanta informação. Eu fazia terapia com ela, então, 3 vezes por semana.
E teve um dia que ela me recomendou fazer reiki xamânico. Então eu fui para as aulas de reiki xamânico, que era com o filho dela. E estando lá, ele me convidou para uma cerimônia de ayahuasca. Ele é a companheira dele e mais o pessoal lá do espaço. E eu disse, mas bem capaz. Eu vou ir numa cerimônia de ayahuasca. Ayahuasca é droga. Como é que eu vou ir para uma cerimônia de ayahuasca? Eu vou ser deserdada da minha família? Então começou toda uma... E aí ele disse assim, Anne, a ayahuasca é uma bebida sagrada e ela não vicia. Se tu não quiser tomar mais, tu não toma mais. Eu disse, não é uma droga, então eu não vou ficar viciada. Ele disse, não. É bem difícil ficar viciado em ayahuasca. O gosto dela é medonho, né? Exatamente. E aí eu fui para experimentar a tal da ayahuasca. E a minha primeira experiência foi muito incrível. E normalmente ela não te dá muita informação assim de primeira. Só que, para mim, a primeira coisa que ela disse, ai, que bom que tu veio. Fazem mais de 5.000 anos que nós duas trabalhamos juntas. Olha só. Nós trabalhamos juntas por muitas vidas já. E aí ela começou a me contar um monte de coisa. E começou a me falar coisas que iam acontecer com data. Forte isso, né? Tipo, a ayahuasca trifofoqueira, né? E as coisas começaram a acontecer exatamente como ela tinha me dito. E nas datas, tudo certinho, tudo fechando. Eu disse, gente, eu quero conhecer mais essa medicina. Então, ela começou a me ensinar com relação às minhas percepções, aos meus dons, com relação à minha mediunidade. E foi ela quem me ensinou a controlar tudo aquilo que eu via, que eu sentia, que eu percebia. Ela foi me ensinando devagarinho como lidar com toda a sensibilidade mediúnica, psíquica que eu trazia. Olha só. Então, para mim, ela realmente foi uma medicina e me ensinou muito, né? E essa terapeuta Beth, nas vezes que eu chegava lá em crise, ela dizia, tu não tá louca, tu só tem dons que tu não sabe lidar. Eu tive muita sorte com ela, né? Nossa, teve mesmo, porque é difícil, assim, você pegar uma terapeuta que tem um lado espiritual, assim. Exato. Então, ela fazer esse tipo de associação é muito benéfico para quem tá fazendo a terapia com ela, porque você se sente mais à vontade, né? Exato. Quando ela me dizia isso, muitas vezes eu dizia, tu tá mais louca do que eu, né? Mas ela, devagarinho, ela foi me ensinando. E aí, com a ayahuasca, foi o grande salto que eu dei com relação a aprender a lidar com os meus dons. E ao longo do caminho, ela me ensinou os dons de cura que eu trago. Sim, olha só. E aí ela me ensinou como usar esses dons de cura. Então hoje já fazem 11 anos que eu consagro a ayahuasca. Tem sido muito especial na minha vida. Quando eu encerrei 9 anos, muitas coisas aconteceram de forma que eu saí do centro onde eu consagrava e fui parar com os chipibos para desenvolver. Nossa, bem forte isso, porque lá é bem complexo. Não é nada fácil, não. Não é fácil. E isso a gente só aprende caminhando. No princípio eu pensava que estava em boas mãos, os primeiros maestros, assim, e depois eu descobri que não. E foi bem difícil, né? Um processo muito difícil, porque eles, por serem uma comunidade mais para o sul da Amazônia, na região de Pucallpa, eles têm as associações, eles têm muitos combinados entre eles. E a gente só descobre que existem esses combinados quando a gente se aprofunda. E aí, quando sai de lá, aí que tu fica sabendo realmente dos combinados que existem. Sim, porque a medicina também, hoje em dia, ela virou um comércio. Exatamente. Quando entra nesse patamar de comércio, aí a coisa fica mais séria. Não é porque a gente consome uma medicina sagrada dessa que dá uma expansão de consciência e você vê o mundo de uma outra forma, mas se o ego ali da ambição não tiver bem trabalhado, é um esforço em vão, porque você vai cair na malha do ego. Com certeza. É bom para as pessoas saberem que também existe profissionais que realmente querem trabalhar para cura e tem outros que tá ali para usufruir do bem financeiro que aquilo proporciona para ele, né? Exatamente. A gente tem que ficar bem esperto com isso, né? Exatamente. E hoje em dia, que nem no Peru, que é onde nós sabemos que existe toda uma história ancestral, que é passada de geração em geração no desenvolvimento deste caminho de guiança com a medicina, né, com a ayahuasca especialmente, que é uma das plantas maestras. Então lá é como se fosse a fonte
do conhecimento da ayahuasca, é uma das fontes, porque existem outras também. E aí quando a gente percebe que mesmo lá existem essas distorções e que muitos, a grande maioria deles foca no turismo, Sim. porque é o turismo que gera a renda. E gera dólares, né? Exatamente. Não é nem na moeda local. Exatamente. Isso foi uma coisa que só caminhando que eu aprendi. Então, quando eles focam muito no turismo, pode ter certeza que não são curandeiros. É verdade. Porque o curandeiro de verdade, ele vai estar recebendo pessoas da comunidade para estar curando. O pessoal da comunidade muitas vezes nem paga. Entende como um favor. Exatamente. Porque também tem um documentário, O Último Xamã, e acontece que eles vão, né, no Peru, se eu não me engano, e lá vai mostrando o caminho dele. E como tem muitas casas onde fornecem ayahuasca para turista, e como é mal feito muitas vezes. Ele não acredita, tanto é que ele vai para O Último Xamã, é um cara que realmente traz um pouco da cura para ele, né? E mostra até um americano que acabou falecendo no ritual de ayahuasca. Não me lembro se não falaram ou se o cara não seguiu a regra de tomar os remédios dele. Tinha um monte de remédio que ele estava tomando. Então deu uma overdose no cara. O cara acabou falecendo. Sim. Então mostra um pouco desse despreparo, né? E cuidado que você tem que ter com as pessoas, né? Exatamente. É muito delicado, assim, andar por lá, porque isso na condução com a ayahuasca. Agora, o pessoal que vai para lá para se aprofundar nos estudos é muito mais perigoso, porque é um prato cheio. Porque quem se aprofunda nos estudos é como que se vestisse camisas de força, né, das plantas, e se um bruxo, né, porque os curandeiros não fazem isso, mas se um bruxo resolve simplesmente te arrancar essas camisetas de força das plantas, é super perigoso, porque a pessoa pode ou enlouquecer ou morrer se não tem um tratamento adequado, né? E eu passei por isso também lá. Quando eu troquei de um maestro para o outro, eles me tiraram as minhas dietas. Foi um processo bem difícil, assim, né? E aí, depois, com o segundo maestro, ainda assim eu passei pelo mesmo processo, só que como ele fez intencionalmente e não queria que eu soubesse, ele me colocou uma outra planta para eu não sentir, para eu não perceber. Então, mas o que ele queria? Ele queria ganhar força, queria ganhar o poder rápido. E é isso que eles fazem. Então, tem muitas histórias, assim, de pessoas que foram para lá, principalmente nos primeiros maestros. Nossa, eu sei de muita história, assim, que tiraram a criatividade das pessoas, que tiraram as dietas, que tiraram várias coisas, assim. É um trabalho de magia, né? Muita magia. Não, lá é muita feitiçaria. Feitiçaria forte mesmo, pesada. Sim. E quando tu tá com os bruxos, né, com os curandeiros, já é diferente. Claro que eles sabem se defender e muito bem, sabem se proteger muito bem também, mas é por um caminho de luz. Isso é o que eu tenho encontrado com o maestro Armando, porque a forma como eu cheguei lá no centro dele, ele fez uma avaliação prévia e disse: olha, eu preciso te olhar na ayahuasca para ver se eu vou poder te ajudar, porque eu não sei se eu vou poder te curar. Então, eu não posso te dizer quanto é que vai custar o meu tratamento. Então, esse foi o primeiro parecer dele comigo, assim. E o que eu achei muito saudável, porque os outros, o que eles dizem? Não, 30 dias a gente te cura. E custa $3.000. Não, o negócio é pesado. E eu fui para lá há 7 anos atrás com esses primeiros maestros, e foi quando eles fecharam a minha visão. Então. E eu fiquei por 33 dias lá a primeira vez, porque eu estava passando por um processo kármico. Sim. E então eles fecharam a minha visão, que agora que o maestro está conseguindo começar a abrir ela. Então, e não me curaram. Imagino, né? É uma caminhada muito forte isso daí, né? E é uma responsabilidade muito grande. E só depois de um tempo a gente começa a perceber quem é sério e quem não é, né? Exato. É um processo, né? E você vai descobrindo. Hoje na vida, pra mim, pelo menos, ajuda muito, né? Como eu acabo tendo uma percepção minha que não é contaminada por outras pessoas, porque eu sei quem eu sou, eu sei os meus valores. Então, quando tem alguma pessoa que, de certa maneira, tenta me ludibriar,
Uhum. De alguma maneira, ou em grupo, fica muito difícil para ficar ludibriado com a palavra de algumas pessoas, né? Porque Uhum. você já começa a sacar, né? Você fala, pô, Sim, não é bem assim, né? exato. Então, mesmo que tenha muita conexão, que você tenha muita conexão de ideias com a pessoa, mesmo assim ainda não pega. Sim, porque tu tem aquele filtro interno, né? Exatamente. Aí você tem aquele filtro interno onde nada externo te atrapalha. Exatamente. Eu dou graças a Deus que eu tenho hoje, Sim. né? Eu acho que eu já tinha um pouco, mas eu acho que isso acabou reafirmando muito mais, né? Uhum. Principalmente pra picareta. Nossa senhora. Pra picareta e pessoas assim que se dizem seu amigo, mas na verdade não é seu amigo. Uhum. Tem pessoas que têm interesse em alguma coisa de você. Exato. Então te agrada porque quer algo em troca. Uhum. Então essa sacada que a gente vai tendo, né? Principalmente você que já tá numa busca espiritual mais profunda. Porque o trabalho que você está fazendo de dieta é para poder servir a medicina e levar essa cura para as pessoas. Então, você já leva isso com uma seriedade muito mais profunda. Uhum. Não é brincadeira, você sabe que não é brincadeira e você quer fazer com as pessoas que são sérias, né? Para não ter problema. Já que você encontrou isso, falou, não, vamos fazer com uma pessoa que seja séria, que possa me dar as informações necessárias para eu seguir com esse trabalho espiritual, que é um trabalho muito bonito, mas também é um trabalho muito perigoso, né? Porque você tá com pessoas de tudo quanto é tipo. E se você não tiver a firmeza, a tua integridade ali espiritual de cura, Uhum. acaba dando problema. Exatamente. Você não pode desesperar, você tem que... Saber conduzir, né? Exatamente. Essas pessoas que cuidam dessas medicinas, esses pajé, curandeiro, eles têm muito a ensinar para nós, né? Exato. Muitas pessoas acham que é só você tomar ayahuasca, não. Mas a ayahuasca é das plantas de cura que tem na floresta. Exatamente. E você ter a oportunidade de estar com um cara desse e ele te passar muitas informações sobre as medicinas que estão ali, né? As folhas, as ervas, as raízes que você pode usar, e elas têm uma serventia para outro tipo de cura. Cura corporal mesmo, física, né? Não espiritual. E aí você ter todo esse aprendizado, eu acho incrível, Sim. né, cara? Porque você tá trazendo a ancestralidade para a cidade urbana, onde você pode espalhar para muito mais pessoas, né? Exatamente. Porque assim, a ayahuasca, ela é um veículo. Sim. Se a gente pensa que ela é um veículo, tem alguém que dirige. Então, é bom que seja um bom motorista, porque os caroneiros estão ali. Sim. Se estão no reboque, se estão no banco de trás, se estão no banco da frente, é diferente. Se o motorista faz umas barbeiragens lá, ou não sabe o que está acontecendo com o pessoal do reboque, ou dentro do motorhome lá, porque tem muita gente, vai que perde o motorhome no meio do caminho e depois... Exatamente, é difícil achar de novo, né? Então, é muito delicada essa questão da ayahuasca e também a questão de tomar ayahuasca sozinho em casa. Isso é outra conversa bem delicada, né? Muito profunda e delicada. Sim, eu, durante esses 9 anos, eu fui guardiã, né? Sempre que a pessoa, às vezes, passava de um limite, tipo, ia para outro lado, quem buscava era eu. Então, eu acostumei fazer essa guarnição de trazer as pessoas de volta. Ou às vezes quando a pessoa estava num processo muito forte, eu ia lá, tirava a pessoa do processo. Sim. Então esse papel eu fiz bastante. O que eu faço hoje é ajudar, nem ajudar, como ele diz, né? É praticar os meus dons de cura. Isso que eu faço. Sim. Mas sempre com a permissão dele. E ele me permite para todos os trabalhos, assim, ele é um querido, né? Porque ele quer muito que eu desenvolva realmente. Sim. Então, e ele sabe que é para isso que eu estou indo lá também, né? E também estou desenvolvendo os trabalhos com ele também, praticar. Sim, mas ele percebeu em você um poder de cura, não foi? Sim, porque eu nunca entendi muito essa história da cura que acontecia na ayahuasca. E ele disse, isso são dons do Espírito Santo, os dons de Deus, que Deus te deu, né? Então, tu tem o acesso direto para fazer um trabalho de cura. Sim. Então ele viu isso e ele que foi me ensinando. Os outros, eles, tipo, não sei se viam muito, né? Mas o que aconteceu? O primeiro maestro que eu trouxe, numa cerimônia, a menina purgou aquela cerimônia inteira.
purgava, ia pro banheiro e purgava. Ela passou a noite inteira assim. E eu tava ali, eu sou Aprendiz, né? a aprendiz, né? Ele que é o maestro, ele que tem que dar conta. E aí eu sei que no final da cerimônia, a menina estava mal ainda. Ele foi lá e cachimbou a menina não ficou bem. Eu sei que ele foi umas 3 vezes lá. Sim, E aí ele disse, tá, agora ele largou a toalha. Aí eu olhei para ele assim e perguntei, posso ir lá? Aí ele olhou para mim, pode. Ele não sabia o que ia fazer. Ele sim, nunca tinha visto o meu trabalho, né? Eu fui lá e trouxe a menina de volta. E a menina ficou bem. Isso foi com o primeiro maestro sim, que eu trouxe para cá, né? Que ele é o irmão dos 3 lá. sei, E ali eu comecei a perceber que talvez ele não dominava tanto assim. sim, Só que eu não entendia por quê. Eu disse, de repente foi um caso isolado, mas não foi só um caso que aconteceu. Aconteceram 2 ou 3 casos na jornada que nós fizemos, sim, aonde que era eu que tinha que ir lá e resgatar a pessoa. Com o maestro Armando, vamos ver o que vai ser, né? Mas o maestro Armando, ele é muito alinhado. sim, Eu sei porque comigo, como eu sofri muitos ataques, era ele que me resgatava sim, com os cantos. Então, assim, eu passei muito mal, muitas vezes. Esses últimos 3 meses foram muito difíceis, porque eu tinha pessoal de Pucallpa me atacando e também tinha o pessoal local lá, os maestros, que começaram a ver o meu sim. trabalho com ele, e eles começaram a me atacar também. Então, tipo, eu não tinha muita paz lá. Não, então, ó, difícil a beça, né? Quando tem pessoas nesse naipe. E aí, e o maestro sempre me ajudando. E nossa, eu passei muito mal. Mas firme, né? Sabendo que tudo que eu estava passando é aprendizado, Sim. né? Tudo me fazia mais forte. E a gente acaba entendendo também, né? Porque é todo mundo ser humano, é isso que eu falo. Né? Não adianta. O xamã erra também. Todo mundo erra, não tem como. Uma vez na vida vai errar. Aquelas que estão em frente faz o possível para não errar. Mas pode ser que erre, Exato. né? É normal. Exato. Estamos aqui para aprender, né? Somos seres humanos. Isso. E que também tá aprendendo a todo momento, né? Sim. Porque eu vejo que todo dia eu aprendo alguma coisa. Todo dia eu mudo de opinião sobre alguma coisa. Exato. E isso é importante na nossa vida. E a gente também perceber que ninguém é perfeito. Exato. Hoje mesmo eu tava até falando com a minha esposa, né? A gente conhece algumas casas, né? E você percebe que nenhuma casa é perfeita. Pode ser o mínimo, mas sempre tem alguma coisa que as pessoas não vão gostar. Exatamente. O grande lance é jogar o menos possível e saber que todo mundo erra. E quando você entende isso, você percebe, mensura até onde o cara que tá fazendo aquele trabalho tá fazendo positivamente ou negativamente, entendeu? Exatamente. Então a gente fica com essa visão, né? Porque assim, nem todos são escolhidos pela medicina. E tem algumas pessoas que a medicina escolhe mesmo. Mas E esses são o que eles chamam de os indicados. Os outros não são indicados, por isso que eles ficam no meio do caminho. Porque assim, quando eu faço uma dieta com plantas, a primeira fase da dieta é a parte da escuridão, aonde tu aprende a fazer feitiço, aonde tu aprende a fazer maldade, aonde tu aprende a se vingar daquele lá que tu tá com raiva. E aí que começa o caminho escuro dos bruxos. E quando a pessoa traz muito desses sentimentos negativos, é isso que ela acaba desenvolvendo. E aí, quando ela desenvolve este caminho mais escuro, ela não alcança ser um curandeiro. Nos chipibos ali, eles não usam da energia animal como... uma maneira de fazer a bruxaria, né? Porque muitas vezes você usa essa energia de sangue de animal, do animal em si, Exato. da carne dele, como oferenda para algo que eles querem fazer. Sim. Eles não usam cambô, né? Porque as plantas, eles não têm afinidade, né? Então, eles não usam. Claro que, eu dei risada aqui, lá eles usam, claro, são dietas que eu acredito que até o Ianauá tem. Talvez as outras etnias também têm. É a questão da jiboia, né? Sim. O coração da jiboia, a cabeça do chuchupe. Chuchupe é uma cobra venenosa, né? Então, existem algumas cobras venenosas que eles usam para proteção, para defesa, para realmente receber muita cura. Então, eles fazem essas dietas também. Mas, normalmente, a grande maioria são plantas. Sim. E as plantas, o espírito das plantas é o que ensina a se comunicar com os outros espíritos. Os espíritos, outras dimensões, outras realidades, que é o mundo deles, esse aprofundamento, né? Que é o xamã mesmo, né? Sim. É o xamã, é o curandeiro, né? Até o maestro Armando, ele tem muitas músicas, né?
Neto Xamã e Akashó, que é o xamã sentado na luz do universo. Os cantos dele são muito do xamã. Então ele é como que um xamã, mas é um curandeiro e é um médico curandeiro. E esses ícaros dele ele recebeu das plantas também. Mas é muito isso mesmo. Eles recebem muita coisa que essa energia emana pra eles. Exatamente. Muito especial isso. Não, e como? E você vai trazer ele pra cá? Sim, eu tô trazendo ele agora. Então a primeira cerimônia vai ser lá no DF, no dia 10 de outubro. Sim. Né? Lá já tá lotada essa cerimônia. E nós transferimos uma cerimônia que ia acontecer na Chapada e concentramos em Brasília, do dia 11. Sim. Né? Porque do dia 12 também vai ser em Brasília. Então, nós decidimos concentrar as 3 cerimônias em Brasília e depois nós vamos para São Paulo. São Paulo vai ter retiro, vai ter cerimônia. De São Paulo, nós vamos para Santa Catarina. São 4 cerimônias lá. De Santa Catarina, nós viemos para o Rio Grande do Sul para fazer retiro e cerimônias também. Sim. Do Rio Grande do Sul, nós vamos para o Paraná fazer retiro e cerimônia. E do Paraná para o Rio de Janeiro, fazer 2 cerimônias lá. Do Rio, vamos para São Paulo de novo, fazer retiro e cerimônia. E aí vamos para o Espírito Santo, fazer um retiro lá. Vai ser o aniversário do maestro, no dia 15 de dezembro. No dia do encerramento dos trabalhos lá, eu acredito que vai ser muito especial isso. Com certeza, né? Pena que ficou lá pra Vitória. Ué, tem pessoal da Bahia indo pra lá. Aí ele vai ficar muito tempo aqui, hein? Sim, são 2 meses. Sim. Então, tem muitos trabalhos. E sabe uma coisa que eu acho interessante, que está acontecendo muito, é o pessoal que teve crises de ansiedade em cerimônias. E a partir da cerimônia passou no dia a dia. E aí o pessoal está procurando, olha, será que o mestre tem como ajudar nisso? E tem sim, porque essas crises de ansiedade, ataque de pânico, essas coisas que acontecem em função de condução, de susto, de trauma, às vezes uma miração assim que não é nada agradável. Sim. Isso pode acontecer, a pessoa fica preso naquele mundo, naquela dimensão. Então tem que alguém experiente ir lá e trazer a pessoa de volta para essa realidade, né? Para curar isso. Isso é uma coisa que acontece bastante aqui e são poucos os que sabem resolver isso, né? Sim. Já aconteceu isso comigo. Sim. Eu te falei, né? Que eu tava num umbral e não conseguia sair. Mas aí, como eu já sou mais macaco velho, eu fui numa casa de umbanda e aí a entidade falou pra mim o que tinha que fazer e tal. E aí foi tranquilo. Mas tem muito mais a ver com a nossa psique, de coisas que nós temos que fazer pra curar aquilo, pra não dar problema, entendeu? Enquanto você não cura aquilo fica batendo. E foi o caso que aconteceu comigo, né? Porque ela falou assim, se você não curar isso, é pra lá onde você vai. Quando eu fizer a passagem. E aí, quando eu comecei a mudar, aí já ficou tranquilo. Ela aproveitou o gancho ali, te deu uma dose boa de consciência, exatamente, né? E aí, imagino que um maestro como esse, né, que trabalha junto com você, pô, o cara deve ser... O que acontece normalmente é que a pessoa, ela toma consciência do que é e por que ela foi para lá. Ela recebe a expansão da consciência, o entendimento, né? E aí ele consegue trazer ela de volta, porque ele coloca todas como que os rezos, né? Precisa entender isso aqui. Então ela vai receber tudo aquilo que ela está precisando receber, né? E é isso, né? Diferentes linhas trabalham no mesmo. Porque as pessoas não entendem muito, pensam que é meio aleatório, mas não é, né? Principalmente quando você vai fazer o rezo, geralmente o Soniquim, o rezo de entrada, é um rezo para chamar força, é um rezo para chamar cura. Cada rezo tem um significado. Porque as pessoas acham que até é uma bobeira isso, mas quem tá conduzindo a casa, ele tá observando todo mundo como tá ficando na força. E conforme ele vai observando, ele vai fazendo o rezo certo para aquilo. Então tem rezo para cura, que ele percebe, vamos fazer um rezo para cura. Tem um rezo para baixar a força, porque ele percebe que tá muito forte, aí tem um rezo para baixar a força. Então essa é a condução. E a música também tem essa condução, só que de outra maneira. Cada um faz uma música para despertar certas coisas. E os cantos, eles são diferentes.
né? Esses rezos, eles são diferentes porque as pessoas não entendem, mas o corpo de entidades que tá ali entende. Uhum. Porque é um trabalho conjunto, né, espiritual ali naquele meio. Sim. O quanto isso é importante, esse aprendizado é importante. E é importante também a gente saber disso. As pessoas precisam entender um pouco mais sobre esse mundo místico, né, de cura, de como é feito, que é diferente, mas é muito parecido com outras religiões. Eu teria cuidado de comparar com as religiões em função de que, assim, eu acho que todo o caminho de fé puro, a necessidade de controle humano é saudável. Mas quando nós falamos de religião, hoje em dia, pegamos qualquer uma delas. Move o ser humano a partir do medo, católica, evangélica. Não, então, eu concordo plenamente. A católica, a evangélica, mas eu vou fazer um salve porque, assim, tem igrejas e igrejas, Exato. né? Então você percebe que tem igrejas assim, que eu, pelo menos, eu tive a sorte de tive uma namorada que era evangélica e eu fui num culto, a palavra dele é incrível. Uhum. Mas tem outras igrejas que eu conheço que eu falo, eita, né, meu, os caras estão usufruindo de outra maneira. Né? Como existe na ayahuasca, né? Porque vê como dinheiro, né? Exatamente. E aí, em vez de libertar o ser humano, aprisiona ele, né? Cria um dogmas para as pessoas e elas ficam presas ali e não conseguem se desenvolver espiritualmente. E tu sabe que eu vou te dizer além, né? Que nem uma coisa que eu estou observando aqui no Sul, que esses aprisionamentos, eles não são só das igrejas, né? Também tem centros ayahuasqueiros que fazem os aprisionamentos, né? Principalmente as Exatamente. comunidades, assim, quando eu saí da comunidade lá, principalmente quando eu expus, né, essa questão com os 3 primeiros maestros ali, outras pessoas vieram e comentaram comigo. E quando saíram foi muito difícil e que as pessoas tiveram vários problemas, assim, energéticos mesmo, né? Sim. Então, esses aprisionamentos, eles são muito piores do que se pode imaginar, porque na força da ayahuasca, quem conduz faz encantamentos. Sim. Então, tem a questão dos encantamentos, tem os feitiços, as bruxarias. E o trabalho de cura puro mesmo é raro. E acontece E mesmo. acontece muito. É porque, é como eu falei, todos nós somos seres humanos. Sim. E aí tem uma linha muito tênue onde se você passar ali, pronto, você já tá pego. Então, eu vejo isso em algumas casas, vejo isso na religião. Isso é forte no ser humano, né? Infelizmente. E enquanto ele não perceber, né, o quanto ele pode ser manipulado e facilmente ele pode cair nessa manipulação. Exato. O Move Aya, que é uma organização que está buscando fazer um pouco de proteção assim nesse mundo ayahuasqueiro, né? Sim. Elas fizeram uma postagem outro dia, faz tempo já, acho que é um pouco mais de um mês. Muitas casas falam o que querem dentro da força da ayahuasca, dentro de uma manipulação. E aí se questiona, né, qual é que é a verdadeira luz dessa coisa, né? E o grande lance é a gente se perceber e olhar o negócio de uma maneira ampla, né? E não se ludibriar, né, com esse tipo de coisa. Porque na ayahuasca eu acho que também tem essa facilidade de algumas pessoas ficar no gratiluz, ficar no etéreo, entendeu? E na verdade não é nada disso, né? Exato, é muito importante o equilíbrio, né, do físico e do espiritual. Eles têm a mesma grandeza. Sim. Precisa ter um equilíbrio. Quando fica só no gratiluz, tem coisa errada. Eu sempre digo, quando a pessoa está muito no gratiluz, pode ter certeza, não está prosperando na vida, não está conseguindo realizar, não está conseguindo manifestar, porque são pessoas que estão desaterradas. Elas não estão com sua energia ancorada na Terra. Então elas ficam muito lá em cima. Muita ideia, muita coisa, papapá, mas não manifesta. E isso é um problema também das medicinas, do problema de alinhamento das pessoas, principalmente quando mistura muita medicina. O Maestro Amando comenta, né? Porque lá no Peru teve um caso muito forte que eles misturaram muitas plantas e não foi um shipibo que fez, porque eles misturaram, se eu não me engano, foi peiote, ayahuasca e misturaram outras coisas lá. E a pessoa surtou
e picoteou uma pessoa. E o maestro Armando disse, o problema disso aí é que as pessoas misturam muitas medicinas. Quem faz o alinhamento dessas medicinas? Não pode tomar várias medicinas num dia só. Plantas de poder não pode misturar. É um monte de coisa, né? E quem faz o alinhamento disso, dessas plantas? Quem é que ordena isso de verdade no campo dessas pessoas? Se não acontece esse ordenamento, as pessoas começam a ficar perdidas e achando que tá bem. Então é bem complicado, é muito delicado isso. Sim. Mas, Annelise, foi ótimo conversar com você contar a tua história, dessa sua caminhada espiritual, onde te alinhou de novo, né, com a tua mediunidade, quanto isso está sendo importante na tua vida e esse seu trabalho em busca do autoconhecimento para a cura das pessoas, né? É muito bonito. Gratidão pela tua fala aqui. E você vai trazer um maestro, né? Sim. Então a gente vai ter a oportunidade de estar falando um pouco com ele aqui no Relata Ayahuasca. Uhum. Ele vai contar um pouco da história, da trajetória dele, né? Uhum. Com essas medicinas da floresta. Mas gratidão, Annelise. Gratidão a ti, Kleber. Lindo trabalho que tu faz aí. Graças pela oportunidade de expor um pouquinho a minha história. Ah, sim. Vai ajudar muita gente a perceber a seriedade, né? Que são essas medicinas sagradas, assim, o quanto a gente tem que ter respeito, né? Por elas. Exato. Então, eu vou deixar um convite aqui para quem sentir no coração de estar participando, conhecendo o trabalho do Maestro Armando, da Maestra Neida, que estão vindo aí agora em outubro. Quem sentir pode estar olhando o nosso site, que é www.conexõeschipibo.com.br. Aí depois eu vou deixar no cardzinho para as pessoas já se conectarem ali mais fácil. Tá perfeito, então. Muito obrigada, Gleiber. Obrigado você, meu anjo. Tchau, tchau.